Silva para atualizar vocês sobre o reajuste nas aposentadorias. Tudo bem? Eu espero que sim, tá bom? Olha só, eu trago mais novidades para vocês. Eu sei que vocês estão ansiosos em saber aí sobre o reajuste, aumento, né? E também sobre os planos do governo. Esses dias eu trouxe muitas informações sobre os impactos, né, que trazem aí o aumento da Previdência Social em relação ao arcabouço fiscal, e tenho trazido, né, os planos do governo, ideias em relação a manter a meta fiscal, tá bom? E disse que pode levar aí em consideração, né, o reajuste do salário mínimo, a valorização do salário mínimo que veio em 2023 para os aposentados que ganham um salário mínimo, tá? Um salário mínimo e também os benefícios do governo federal que está atrelado a um salário mínimo, que é o BPC, é o abono salarial e o seguro-desemprego também, tá? Então trouxe aqui informações, estou trazendo a cada dia que passa mais informações sobre essas reuniões que está tendo, né, dentro do governo federal em relação ao corte de gastos, né? Hoje o governo Lula, ele está, pessoal, bem dividido, tá? Entre mostrar responsabilidade fiscal e entre escolher a base de apoio do governo. Então, eu vou trazer aqui mais informações para vocês sobre o reajuste. Para você que ganha um salário mínimo, você vai se surpreender. Você que ganha um salário mínimo, por essa o governo não estava esperando. E também vou trazer novas atualizações para você que está aguardando, né? Você que recebe acima de um salário mínimo. Já comenta aqui quem é aposentado que ganha acima de um salário mínimo, comenta aqui. Ou se você ganha um salário mínimo, comenta também, porque eu trago duas informações aqui nesse vídeo sobre o reajuste, tá? E sobre o que está em jogo em relação a esse reajuste, a economia, governo, presidente Lula, Fernando Haddad, investidores aqui no Brasil, tá bom? Então, bom dia, Suzana, ela disse que recebe acima, Maria, eu, 1.466 de pensão, bom dia, Antônio, bom dia, Rosângela, eu ganho o salário mínimo só, bom dia, Luísa, comenta aqui qual benefício que você recebe, se você recebe acima do mínimo ou recebe um salário mínimo. Gente, olha, eu vou trazer uma notícia boa aqui para vocês, tá? Reajuste aí, tá? Os novos dados do INPC, que é o indicador essencial aí, né, para o reajuste dos benefícios da Previdência Social, trouxe aí novos números, tá? Novos números que eu vou compartilhar aqui a partir dessa live com vocês, tá? Então, tem muita coisa aqui nessa live, espero sinceramente que vocês gostem. Tá gostando dos meus vídeos, das minhas lives, dos conteúdos? Quer saber tudo sobre a Previdência Social, reajuste, 13º, abono extra, tudo que você precisa saber sobre mudanças publicadas aí no Diário Oficial da União, portarias, tudo, gente, sobre a Previdência Social, eu trago aqui diariamente no canal Sandra Silva. Se você gosta dos meus conteúdos, deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal, que ajuda bastante a eu manter essas informações aqui, tá bom? E vou deixar um recadinho que eu sempre deixo, né? Você que continua sofrendo aí descontos indevidos na sua folha de pagamento, de empréstimo a RMC que você não autorizou, que você não fez, ou desconto de associações, sindicatos, federações, não importa. Tá sofrendo algum tipo de desconto, entre em contato com a assessoria Legacy, eu vou deixar o contato deles aqui fixado, para você se livrar desses descontos sem fim aí na sua aposentadoria, no seu benefício previdenciário, tá bom? Então eu vou deixar aqui, o telefone é o 11 91563 1691, vou repetir, 11 91563 1691. Assessoria Legacy, tá bom? Escrevi errado aqui, peraí. Assessoria Legacy, beleza? Tá bom? Gente, chuta aí, tá? Vamos começar falando aqui do salário mínimo e depois eu vou falar sobre o reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo. Chuta aí, qual é a nova previsão do salário mínimo? É isso mesmo, nova previsão, novos dados, novos
apontamentos em relação ao aumento aí no seu benefício. É isso mesmo, foi feito um novo estudo através do INPC, que é medido através da inflação, e eu trago aqui novos dados aqui para vocês, tá bom? Até então, o salário mínimo estava no valor de 1.509, né? Isso daí não é surpresa para ninguém, já foi enviado para o Congresso essa proposta, né? Foi feito um estudo em cima desse valor, claro, e enviado para o Congresso no dia 31 de agosto de 2024. Só que é uma estimativa que eles enviam para o Congresso, é um estudo superficial. Só que ninguém estava esperando esse pessoal que trabalha na economia do governo, os economistas que fazem, né, o cálculo desses dados, ninguém estava aguardando que a inflação começaria a subir a partir do segundo semestre, que é o que está acontecendo, né? As coisas estão mais caras, né? A inflação está subindo, aí o INPC sobe também. Subindo o INPC, sobe também o aumento, o reajuste aí nos benefícios, porque é através do INPC que o seu benefício é reajustado, certo? Então, até então estava 1.509, foi enviado para o Congresso, tudo bonitinho, o valor do salário mínimo. Só que agora eu trago novo... gente, já tem uma pessoa que acertou aqui o novo valor do salário mínimo. Eu não vou falar quem foi, mas já acertaram aqui o novo valor do salário mínimo, tá bom? Bom dia! Bom dia, Kelly. Sandra, bom dia. A folha de pagamento vai virar? Depois eu vou dar uma olhadinha, Kelly. Gente, me lembra de olhar a folha de pagamento? Eu vou dar uma olhadinha para ver se já virou aqui, tá bom? Obrigado, Kelly. Me lembra. Antes de eu encerrar a live, eu falo, Sandra, folha de pagamento, tá? Então, assim, gente, o que tá acontecendo? Tá acontecendo, na verdade, uma salada de fruta, né? Uma confusão lascada em relação ao salário mínimo, tá? Por quê? De um lado, a gente tem o governo, tá? Que quer reduzir os gastos e está fazendo aí alguns planos para reajustar aí o pacote de gastos, né? Então, o salário mínimo está na mira do governo, o governo ele tem que balancear as contas aí, né? Porque, infelizmente, a gente também precisa de pessoas, de investidores que acreditam no país, né? Então, se as contas estão saudáveis, todo mundo vem, investe e é bom para todo mundo, né? Só que o que está acontecendo? O governo ele está gastando mais, né, do que está arrecadando. Então, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva está enfrentando aí um dilema com suas promessas de campanha, tá? Por quê? Ele precisa equilibrar as contas públicas, tá? Ele precisa mostrar para os investidores, para as pessoas que realmente querem investir no Brasil para poder girar a economia, que ele é responsável, que o governo é responsável, então vem e pode investir, tá? Só que tá difícil de equilibrar as contas públicas com a política do reajuste do salário mínimo, porque tá puxando muito as contas para baixo o reajuste do salário mínimo. Sandra, mas é só o reajuste do salário mínimo? Não, é claro que não. Tem outras coisas que eles não divulgam, né? Mas vamos ter essa linha de raciocínio aqui, tá? Eu não vou falar de outras coisas, que senão a live vai ficar muito grande. Então, tá difícil de economizar as contas públicas com a valorização do salário mínimo. Não está batendo, a balança tá... Você tá entendendo? A balança tá subindo, os gastos estão subindo com a nova política de valorização do salário mínimo, tá? Então, é uma red flag, é uma bandeira vermelha aí pro governo. Só que a promessa de campanha do presidente Lula, que ele falou assim, que se ele ganhasse, ele iria trazer a valorização do salário mínimo, né? Então, a gente tem a realidade fiscal do Brasil que impõe aí essas restrições duras, né? Como o mercado que está pressionando o compromisso mais sólido e crível com a sustentabilidade das contas públicas, especialmente após a implementação do novo arcabouço fiscal. Então, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está com a missão aí meio que ingrata do lado dele, né, em apresentar um pacote de cortes de gastos que equilibre as contas públicas, ao mesmo tempo em que tenta não ferir os pilares sociais do governo. No coração está aí o debate em relação
a política do reajuste do salário mínimo, que é um tema sensível aí para o ponto de vista político em relação ao governo Lula. Atualmente, o salário mínimo no Brasil é corrigido, né, com a base no INPC e mais a crescida variação do PIB, né? Então, 2 índices de reajuste. Só que essa fórmula é vista aí como uma fórmula de segurar aí o poder de compra, né? Só que ao mesmo tempo que traz aí esse reajuste para as pessoas mais humildes, traz também um gasto muito grande para os cofres públicos. Então, tá tendo esse dilema aí nos bastidores do governo Lula. Muita gente da base do governo apoia em manter o reajuste do salário mínimo através desses 2 índices, e os investidores, eles querem saber se o Brasil vai ou não arcar aí com a responsabilidade fiscal, tá? Só que não dá para ter os dois, ou um ou outro. Então tá esse dilema aí, o governo Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai ter que resolver nos próximos dias. Caberá a ele resolver, tá? Então a pressão está entre progressistas do governo para manter o reajuste do salário mínimo do jeito que está sendo feito, mas o presidente está ciente que não tem espaço para o reajuste fiscal se manter aí o salário mínimo como está. Então o governo se vê aí na difícil posição de ter que escolher entre a base de apoio que quer manter aí a valorização do salário mínimo e a necessidade de demonstrar responsabilidade com as contas públicas, tá? Então, olha só, gente, ainda não foi definido o que eles vão fazer em relação ao salário mínimo, tá? Mas, agora com o novo índice, eu vou trazer aqui mais informações para vocês sobre o reajuste e que o governo está muito mais preocupado agora com esses novos estudos que foram divulgados. Por quê? Porque o INPC, que é o indicador aí essencial que mede a variação de preços das cestas de produtos e serviços para as famílias com rendas de até 5 salários mínimos, né? Foi apontado como um acumulado superior ao que o governo estava aguardando, tá? Então, o governo, ele estava com uma estimativa anterior de chegar ao INPC, o acumulado de 2024, em 3,65. Só que os novos estudos agora apontam um aumento de 4,9%. É isso mesmo. Então, a XP Investimentos, ela aponta que o INPC acumulado será superior ao estimado aí pelo governo, alcançando 4,9% contra uma previsão de 3,65%. A diferença no índice inflacionário é fundamental para reajustar o salário mínimo para refletir a variação do custo de vida. O reajuste do salário mínimo se baseia nessa conta, né, entre o INPC e mais o PIB. Agora, pessoal, o que está acontecendo? O salário mínimo, com esse novo estudo de inflação, com o novo INPC que foi divulgado de 4,9, podendo chegar a 4,9, o salário mínimo ele sairia, tá, de 1.412 hoje para 1.524. E não 1.509, igual o governo estava prevendo. Então, 1.509 era uma previsão do governo. Só que ele não tinha, né? Ele não aguardava, não esperava que a inflação começaria a subir no segundo semestre. E aí sim, com esse novo estudo, o salário mínimo pode chegar a R$ 1.524, tá? Implicaria aí em um impacto significativo nas contas públicas, especialmente aí em relação a uma alteração de 13 bilhões a mais aí adicionais aos cofres públicos. Isso ocorre porque o salário mínimo é referência para o reajuste de benefícios previdenciários e de direitos trabalhistas também. Então, além do impacto fiscal, o aumento do salário mínimo pode ter efeitos variados aí na economia. E aí, agora, o governo está com esse pepino para resolver. E aí, ele vai manter a valorização do salário mínimo, que pode chegar, quer ver? Se a gente somar os 2 índices, vai chegar um reajuste de 7,93.
um aumento de 7,93 para quem ganha um salário mínimo e um aumento aí, um reajuste de 4,9 para os aposentados que ganham acima de um salário mínimo, né? Os aposentados aí que recebem do INSS, da Previdência Social. Então, eis a questão. O governo, assim, pessoal, está muito balançado em relação a essa política, em relação a desvincular o salário mínimo também do BPC, a desvincular o salário mínimo do abono salarial e do seguro-desemprego também, que são os benefícios do governo federal. Então, esse limite de gasto, essas negociações ainda elas estão sendo conversadas, mas o governo realmente ele está aí mirando desvincular o salário mínimo desses benefícios e voltar o salário mínimo aí a ser corrigido somente através do INPC. Caso seja aprovado, tá? Essa medida do salário mínimo só ser reajustado através do INPC. Caso seja aprovado, tem nada aprovado ainda, não tem martelo batido, tá? Porque o governo também não quer se sujar com a população. Ele trouxe isso na campanha de valorizar o salário mínimo e agora ter que tirar, ele vai se sujar muito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tá muito resistível, ele tá com a resistência de não querer alterar isso, porque ele vai se sujar. Vamos supor que seja aprovado essa medida aí do salário mínimo ser reajustado igual é para os aposentados que ganham acima do mínimo. Se o salário mínimo tiver um reajuste de 4, me deu um branco aqui, gente, peraí que eu falei para vocês 4,9? 4,9, tá? Tô fazendo um cálculo aqui, 4,9 vezes mais 4,9, aí o reajuste do salário mínimo seria muito baixo, pessoal. Sairia de 1.412 para 1.416. Seria a maior catástrofe que poderia imaginar, que existiria hoje no Brasil. 1.412 o salário mínimo, tá? Vezes 4,9% traria um reajuste, de R$ 69. R$ 69, tá? Então, 1.412 mais R$ 69, seria aí um reajuste de 1.481, tá? Aí o salário mínimo seria aí 1.481, somente com o aumento de 4,9 ao aumento aí do INPC. E não ficaria em 1.524, tá? Assim, eu acho difícil do governo voltar atrás, tá bom? Eu acho difícil, eu acho que ele vai manter sim essa política de reajuste, eles vão ter que se virar de outra forma para trazer aí as contas, pelo menos para fechar as contas no 0 a 0 ou próximo disso, porque eles não vão querer se sujar com a população. São mais de 25 milhões de pessoas que recebem um salário mínimo do INSS. Se isso voltar, gente, eu tenho certeza que vai ser um tiro no pé do governo que eles vão dar. Eu acredito que não vai mudar, tá? Eles vão ter que encontrar uma outra forma de balancear aí as contas públicas, tá? E eu acredito que vai manter aí a valorização do salário mínimo. Se isso for mantido, 7,93 de reajuste para o salário mínimo e 4,9% para os aposentados que ganham acima do mínimo. O que eles podem fazer é desvincular o salário mínimo. Eu acredito que isso possa ser aprovado, pode ser aprovado. Agora, a valorização eu acho que não. Porque se eles desvincular o salário mínimo desses benefícios do seguro-desemprego, do abono salarial, né, dificultaria a vida do BPC, né, que são quase 6 milhões de pessoas que recebem o BPC. Mas seria mais fácil para o governo não se queimar tanto. Porque alguma coisa, gente, eles vão ter que fazer. Alguma coisa é o que eu falei para vocês, tá? Alguma coisa
o Lula ele vai ter que decidir, o governo vai ter que decidir, porque ele está sendo pressionado. Ele tem que dar uma resposta, ou ele fica do lado aí das contas públicas e atrai mais investidores, e aí assim, a economia gira mais, ou mantém aí, não traz o arcabouço fiscal zerado, só que também vai ficar difícil, né, de manter aí os investidores, as pessoas no Brasil, acreditando no Brasil. Então tá assim, é muito difícil. Eu não queria estar na pele, gente, dele, de verdade, eu não queria estar na pele. Aí tem o Pacheco, que está criticando também a vinculação de despesas obrigatórias ao salário mínimo. E agora só se fala nisso. Limitar o ganho real do salário mínimo, desvincular os benefícios do salário mínimo, reajuste somente através do INPC, e está sendo discutido esse pacote fiscal já há dias, tá bom? Gente, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Eu sempre estou acompanhando, vou entrar aqui no meu INSS para ver se a folha de pagamento virou. Olha, eu quero acreditar que não venha mexer no salário mínimo. Eu não gostaria que mexesse nem na desvinculação e nem no reajuste. Vamos aguardar, porque ainda não tem nada, né, decidido. Tô entrando aqui no aplicativo para ver se a folha de pagamento já virou. Olha, é só Deus, gente. Eu não sei, sabe? Me dói muito em trazer essas informações, como eu disse ontem para vocês. Eu não gosto de ficar, sabe, trazendo esse tipo de informação, porque, poxa, já ganha tão pouco, né? E ainda tem que tirar um pouco, né? Difícil, muito difícil. Uma situação muito difícil. Tô entrando aqui no aplicativo para saber se a folha já virou ou não, tá? E aí eu já falo para vocês se a folha de pagamento virou ou não. A minha internet está um pouquinho lenta, eu vou pedir um pouquinho de paciência, tá? Ó, bom dia, eu ganho 2.700. Enquanto tá entrando aqui, eu vou fazer um cálculo aqui, ó. 2.700 mais 4,9%, 132 de aumento, tá? Aí você passa a receber 2.832. Gente, não tá entrando. Não tá entrando, peraí. Peraí, vou tentar mais uma vez aqui. Ai, esse negócio é chato dessas imagens. Peraí, vamos ver agora. Eu acho que agora vai. Peraí. Gente, o que vocês acham disso tudo? O governo ele tem que decidir. Ou ele mantém as contas no azul, ou ele agrada os investidores, tá? Ou ele agrada a sua base. A sua base quer manter o reajuste como está, porque é interessante para o governo, é bem visto aos olhos da população. Só que aí, eu não sei, o que vocês acham? É uma decisão aí crucial, é um desafio aí tanto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou ele equilibra aí as contas, né? Ou não sei, gente, eu não sei. Ou é a política econômica ou é a política social. Política econômica, que é as contas públicas, ok. Ou a política social, que é manter aí, né, o reajuste, mas manter também as pessoas, né, aí a favor do governo, né? É difícil, olha, eu não gostaria de estar na pele dele, não gostaria não, viu? Também promete, e aí não sabe se pode cumprir, então não prometa, né? Não prometa. Não, ainda não. Ainda a folha não virou.
A folha não virou. Gente, é isso, tá? A gente sabe que o salário mínimo aí representa, né, a esperança, melhorias, né, para as famílias, né? A gente sabe disso. E aí é o governo que vai ter que decidir como que vai ficar. O governo vai ter que decidir. A gente sabe que as pessoas precisam desse reajuste, precisam desse benefício, sabe que se acontecer alguma coisa vai aumentar aí o nível de pobreza. Não sei. 1.700, ó, 1.700 mais 4,9, 1.700 mais 4,9, reajuste de 83, 1.783, tá bom? 1.783. O PPC vai receber o 13º hoje, Jonas? Não, infelizmente não, tá bom? Ainda não tem nada aí de 13º para o PPC. Gostei da camiseta, The Beatles. Obrigada. Gente, beijos, tchau. Mais informações eu trago aqui. Tô sempre ligada aqui nessas informações aí, principalmente agora, né, que trata aí do salário mínimo. Vou trazer aqui para vocês. Tchau.